transformando críticas em frustrações em combustível para o sucesso. E é interessante lembrar que precisamos todos, renovar a nossa maneira de nos blindarmos emocionalmente para vivermos realmente uma renovação com muita energia, renovando inclusive essa energia. E lembrando que as mães, como tal, têm passado por momentos bem desafiantes, desafiadores. E aqueles que têm buscado realmente uma renovação de vida, em qualquer que seja o sentido, não falo aqui de religião, eu falo de transformação de vida. Todo e qualquer que tem buscado, tem tido caminhos abertos. Mas as pessoas com quem eu tenho sempre falado, hoje à tarde mesmo, após dar uma aula, fui fazer um atendimento, e a pessoa falando, Rosaí, mas eu tenho conhecimento. E aí eu me lembro daquele versículo da Bíblia que diz que não é o conhecimento, a letra mata, o espírito vivifica. E a gente precisa então se debruçar diante daquilo que realmente importa e que pode fazer essa transformação no nosso conhecimento, que pode fazer essa transformação na nossa mente, não no conhecimento, mas na nossa mente, que pode fazer essa transformação de forma tão profunda que as famílias comecem a se sentir fortalecidas e se sintam então preparadas, pode não estar prontas, mas preparadas para adentrar sim nessa jornada que muitos dizem que não tem manual, mas há manual sim. E é interessante começarmos todos também a conclamarmos outros para que possam despertar para o fato de que nem tudo que todo mundo fala pertence a você. Como nem tudo que todo mundo fala pertence a mim. E o filtro que eu tenho desenvolvido durante esses últimos anos, e mais especificamente nesse ano de 2025, está um filtro assim bem alto, o nível. É necessário que nós precisamos então compreender na ação, na prática, o que significa essa renovação. E aproveitar o mês de abril. As estações não são à toa, elas não foram instaladas, digamos assim, à toa. E a natureza, o universo, o espiritual, o emocional, o ético, o moral, tudo deve estar compelindo para um alvo único. Então, o meu convite nesse momento a vocês é: eu sempre trago outras pessoas aqui para falarem de livros. Hoje eu vou falar do meu próprio livro, me permitam, não é? Falar do meu próprio livro. É um livro que fala de blindagem emocional. E o que é isso? Muitas pessoas usam isso da blindagem. Eu fico pensando assim, um carro blindado. Por que o carro é blindado? O que é que acontece? Quais são os benefícios desse carro quando ele é blindado? O que é que não penetra? São os ruídos. O que é que não penetra? São todo o elemento, tudo aquilo que precisa ficar da parte de fora. Isso não quer dizer que a gente deixe de ser a gente. Não, a gente busca exatamente a nossa essência para que a gente possa se fortalecer. E esse livro fala disso. Críticas, muitas pessoas, eu olhando para a minha própria história, eu vejo quanto eu fui criticada, especialmente na minha adolescência. Os meus 9, eu era muito ativa, eu era muito questionadora também. Mas eu era muito calada. E quando eu abria a boca, era assim, rajada. Houve um momento em que as críticas foram cruéis. E eu desenvolvi, sim, algumas frustrações. Mas eu disse, isso fica para trás. E trabalhando hoje com profissionais, com mães, com adolescentes, eu fico vendo de como as pessoas estão tendo as críticas como algo tão desnecessário, de uma forma, eu não sei nem como eu vou falar, porque eu quero falar de um contexto que vocês entendam, e a forma como eu quero falar talvez não seja a maneira que vocês precisem ouvir. Então eu vou dizer assim, eu vou ler o que está aqui na contracapa desse livro, que é: críticas e frustrações podem ser um peso ou um combustível. Eu me lembrei também daquele provérbio que diz assim, as críticas suas palavras são pedras, e dessas pedras eu faço um edifício. Então, pode ser um peso ou um combustível. E a diferença está, então, em como nós encaramos, em como você encara cada crítica que você ouve. E nesse livro você aprende, então, a transformar desafios emocionais em ferramentas de crescimento, desenvolvendo inteligência emocional e construindo uma mentalidade resiliente. Com estratégias práticas, porque você vai ter exercícios, e se fizer os exercícios é que funciona. E ensaios poderosos que ajudam a se blindar emocionalmente. Blindar não quer dizer que a gente não vai passar mais por aquilo. Blindar quer dizer que, se passarmos, nós teremos a resiliência e a sabedoria, o conhecimento transformado em sabedoria, que serão suficientes para não nos deixar cair. Então, 5 chaves básicas
ou as chaves básicas. Transformar críticas destrutivas em aprendizado. Transformar essas críticas em técnicas para fortalecer a sua resiliência emocional. Estratégias para evitar autossabotagem e perfeccionismo. Descobrir como construir um escudo mental contra influências tóxicas. E exercícios práticos para regular emoções e tomar decisões assertivas. E eu trouxe para vocês hoje, então, 5 passos práticos para desenvolver, então, essa transformação, para compreender como essa transformação vai, então, agir em sua vida. Primeiro, nós vamos passar por cada um dos pontos para que você entenda, então, como é necessário fazer essa jornada, transformando as críticas e frustrações, garantindo que você saia daqui com ferramentas que podem mudar a sua vida e a educação dos seus filhos. Você está pronta para parar de se sentir sobrecarregada pelas críticas e frustrações que parecem aparecer a todo momento? Imagina só um cenário onde essas críticas não mais afetam você, onde as frustrações se transformam em um combustível para um novo sucesso. Isso é o poder da blindagem emocional. E eu sei sim como é desafiador estar na sua pele como mãe, estar no seu papel como artista da maternidade, e como é desafiador lidar com isso dia a dia. E ao mesmo tempo, carregar o peso de críticas, mesmo que elas não sejam faladas oralmente, mas você percebe no olhar, você percebe na conduta, você percebe na atmosfera, você percebe então e carrega o peso dessas críticas, que muitas vezes vêm de fora. Como eu falei, eu já vivi desses momentos de crítica. E elas me fizeram duvidar de mim mesma em um momento de fragilidade. Mas com o tempo eu aprendi que essas experiências não precisam ser destrutivas. E algumas pessoas me perguntam assim, mas como, Osaí? Como? Nada te atinge? Se atingir, é porque eu baixei a guarda, né? Eu baixei o escudo. Porque quando esse escudo está ativo, quando eu estou atenta à minha postura com o escudo, bate e volta. Porque eu sei hoje que tem muito mais a ver com a pessoa que fala algo do que comigo. Porque da minha identidade, sei eu. E a sua identidade talvez esteja precisando ser fortalecida para que você compreenda como passar por momentos de críticas e de frustrações e transformar isso em combustível para que você seja bem-sucedida naquilo que você fizer. Então, eu encontrei um caminho para transformar essas críticas em algo positivo, algo que me fortalecesse e que me fizesse crescer. Esse porquê de eu estar aqui hoje. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Agora, o que você pode fazer a partir de agora para parar de ser impactada pelas críticas? Olha só, para parar de ser impactada pelas críticas e transformá-las em algo que realmente impulsione você para o sucesso. E quando eu falo sucesso, sucesso é uma jornada. Sucesso não é o fim. Sucesso é a sua mentalidade vencedora de caminhar. Sucesso é você passar pelo que você passar, mas consciente de que aquilo que você tem o controle, controlado está. Sobre o externo, talvez você não tenha controle, mas você pode controlar aquilo que parte de você. Então, eu trouxe 5 passos práticos para ajudar você nisso. O primeiro deles é reconhecer as emoções. Não negar o se sente. Blindagem emocional não é negar o que se sente, mas é compreender que suas emoções são apenas um reflexo das situações. Então, não negar as emoções, mas compreender que essas emoções são apenas reflexo das situações. Então, é necessário parar e dizer o que é que está acontecendo na realidade. O que é que partiu de mim para que gerasse essa situação. E se não foi você, se você não está inserido no contexto de onde partiu, distancie-se. Segundo, questionar o que está por trás das críticas. Então, aquilo, se não tem a ver com você, se tem mais a ver com o outro, desculpa. Você vai lembrar que nem toda crítica é válida. Perguntar-se, isso vem de um lugar de ajuda ou de julgamento? É uma pergunta que pode mudar toda a situação. Repito, se perguntar, essa crítica, isso que eu estou ouvindo, parte de um lugar de ajuda ou de julgamento? E isso muda todo o jogo, isso muda todo o contexto. O terceiro é transformar a frustração em ação. Frustração
é um sentimento negativo em relação a algo que ainda não foi definido, que não aconteceu, que não teve sucesso. Então você tem a capacidade de transformar a frustração em ação. É usar a energia para criar algo positivo na sua vida. E isso pode ser algo simples, como criar um novo hábito ou implementar uma nova rotina. Outro dia eu conversando com alguém, acho que foi numa conversa, alguém tentando conversar. Diz, eu quero me conectar com você, que achei seu perfil interessante. Então agora começou a fazer algumas perguntas. E foi interessante que ele estava falando, mandou para mim um PDF sobre hábitos. E eu perguntei então, qual é o hábito que você inseriu na sua rotina que você ajuda os seus clientes a se transformarem? Qual é a base disso? E eu não obtive respostas. Não que eu estivesse procurando a resposta, eu queria saber qual era o lado dele. Então eu não obtive a resposta. Então, a implantação de um hábito é algo que muitas vezes precisa de uma orientação. Não é só dizer você precisa arrumar a casa, não é só dizer você precisa lavar a roupa, não é só dizer aquilo que a pessoa que você pensa que a pessoa está ouvindo, que a pessoa esteja precisando. Mas é fazendo perguntas que você vai saber onde está a dor, onde é que precisa ser sarado, onde é que precisa de uma palavra de incentivo, o tipo de palavra de incentivo que você dá, que precisa ser dado naquele momento. Então, é necessário desenvolver uma escuta ativa para que você, então, possa conseguir se ouvir, para ter esse reflexo, esse feedback de você mesmo, esse retorno, se o que você ouviu parte de um lugar de ajuda ou de julgamento, e se essa é realmente a palavra que você precisa. Então, frustração pode ser transformada em energia, em algo positivo na sua vida, desde que você comece a implantar novos hábitos e uma nova rotina. Implantar hábito não é fácil, a menos que seja um mau hábito que você veja todo mundo fazer. E as rodas de conversa por onde nós passamos, elas estão impregnadas de pessoas que não têm ainda um certo filtro, digamos assim, para ver se o que fala está coerente e conivente com aquilo que ela está buscando. Há muita incoerência nesse caminho. Então, é necessário, muitas vezes, nos distanciarmos um pouco, ouvir com outros olhos, para que nós possamos nos posicionar e descobrir se a frustração é realmente algo necessário, se é realmente algo coerente e o que você precisa fazer, especialmente o que você precisa fazer para sair dessa frustração, desse loop de frustração, desse círculo vicioso de frustração e agir para que essa energia seja transformada em ação. Quarto ponto, procure a verdade. Procure a verdade. A crítica pode ter algo útil se você souber filtrar. E aí eu disse, né? É levar o filtro para um nível em que as pessoas realmente compreendam, se você realmente compreenda, se aquela crítica teve a ver com você ou não. Então, procurar a verdade. A crítica pode ter algo útil se você souber filtrar. E buscar o aprendizado em cada situação é super necessário. E o quinto e último ponto que eu trouxe aqui hoje foi praticar o perdão. Conversando ontem com alguém, ela disse assim, mas eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Tudo bem. Mas e o que você ouviu de críticas, especialmente às mulheres? O que você ouviu, não estou liberando os homens, né? Mas dizem assim, principalmente as mulheres, que hoje têm uma missão preciosíssima de educar os seus filhos, de retomar esse controle em casa e cuidar dos seus filhos, educando-os para uma vida de princípios, para uma vida de propósito. E propósito foge daquilo que as pessoas dizem, estou procurando propósito. Não tem que procurar propósito, coisa nenhuma. Propósito está com você, só precisa prestar atenção ao que está ouvindo, ao que está fazendo. Silenciar para poder ouvir. E aí eu perguntei para essa pessoa, e como vai o perdão? Perdoou? Eu deixei para lá. Deixar para lá não é perdoar, gente. Deixar para lá está causando câncer, deixar para lá está causando as mais severas, e às vezes leves também, enxaquecas, inflamações. O deixar para lá tem tomado lugar de uma simples palavra que pode trazer cura para a sua vida, que é perdão. Então, não é deixar para lá o que a mãe falou, não é deixar para lá o que o pai falou, mas é honrar e respeitá-los a partir do perdão. Primeiro, honrar porque não tem outro caminho, porque é bíblico. A Bíblia diz assim, honra teu pai e a tua mãe. E olha, é o único mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. E aqui não é quantidade de dias. Prolongar os dias é saúde, é vitalidade, é ânimo, é alegria. Isso é o que o versículo quer dizer.
Então, quando nós paramos para refletir o que nós ouvimos tem realmente a ver comigo, a partir de um lugar de ajuda ou de julgamento, isso já faz toda a diferença. Mas lembrar também, eu tenho perdoado aos principais que eu devo perdoar, para que a minha vida tenha, então, esse lugar de abundância. E aí vem, a honra é obrigatória, é bíblica, não tem questionamento. Mas ela vem com maior honra. Honra em cima de honra, né? Quando você compreende isso do perdão. E ela ficou me escutando, caiu uma lágrima, e ela disse, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar, mas eu não sei como. E eu sei que há muitas pessoas que não sabem ainda como vencer isso do eu preciso perdoar. O perdão acontece a partir do momento que você diz, eu perdoo. Independente do que venha, independente do que eu passei, eu perdoo. Porque isso tem mais a ver com você do que com aquele que falou alguma coisa, muitas vezes falou da sua própria dor, incutindo a verdade dela como verdade sobre outra pessoa. Então, esses 4 pontos eu vou repetir, que são passos práticos para que essa blindagem emocional aconteça em sua vida. Primeiro, reconhecer as suas emoções, não negá-las, mas compreender que elas são apenas um reflexo das situações. O segundo, questionar o que é que está por trás da crítica que eu ouvi. Essa crítica parte de um lugar de ajuda ou de julgamento. Há pessoas por aí que estão achando que todo mundo precisa de feedbacks, de retornos, de críticas. Ah, é uma crítica construtiva. Sai de baixo, meu amigo. Sai de baixo, porque ali só vem bomba. Só vem bomba. A crítica que parte de um lugar de ajuda, ela vem com a mão suave, ela vem com a voz de amor, ela vem afável. Mas não confunda também com aquelas pessoas que chegam assim de mansinho, tal e tal, e metem a faca. Cuidado. Então, o primeiro foi reconhecer as suas emoções. Blindar-se não significa negar as emoções, significa ter inteligência emocional para fazer gestão das emoções. Segundo, questionar o que está por trás da crítica, se é uma palavra de ajuda, ou se vem de um lugar de ajuda ou de julgamento. O terceiro é transformar essa frustração, que a gente está falando de como transformar críticas e frustrações em combustível para o sucesso. Então, entender como pode transformar essa energia canalizada para a frustração em uma energia que é algo positivo, que vai lhe impulsionar para a ação, que vai ser a partir dos hábitos que você vai implantar na sua vida. E o quarto ponto foi procurar a verdade. É bíblico também, a verdade te liberta. A verdade libertará. E quem sabe a verdade, busca então o autoconhecimento. E o quinto passo foi praticar o perdão. Libertar-se das mágoas de quem quer que seja. Quando eu me lembro assim, de algum episódio, que eu digo assim, não é nem que eu tenha algo contra alguém, que eu imagine assim, será que fulano? Eu peço perdão imediatamente. E eu aplico o perdão. Então, libertar-se das mágoas. O perdão não é para quem te criticou. O perdão não é para quem criticou você. O perdão é para você mesmo, para que você possa seguir em frente. Como esse livro, hoje eu disse, eu sempre trago pessoas aqui para falar dos seus livros, hoje estou falando do meu. Blindagem emocional, com esse livro, como é que ele pode ajudar você a fazer tudo isso que eu falei aqui? Ele vai trazer estratégias para fortalecer a sua inteligência emocional, a sua forma de se ver, ensinando a lidar com as críticas de maneira saudável e transformadora. Não é que a crítica tem a ver com você, mas é olhar para ela como, se a gente ouviu algo, também pode ser um retorno que cause muita sensibilidade, talvez seja necessário ouvir. Então, é para despertar a inteligência emocional, ensinando a lidar com as críticas de maneira saudável, são transformadoras. E isso, então, vai ajudar você a construir uma blindagem emocional, um escudo que fará com que você não apenas sobreviva às críticas, mas as utilize como um trampolim para o sucesso. Eu sei que muitas devem estar pensando, mas Osair, e se as críticas forem duras? Eu ouvi críticas duríssimas. Tem 2 episódios ainda, hoje ou ontem, não sei se eu cheguei a falar, mas eu escrevi para contar para alguém. Eu disse assim, eu sofri críticas duríssimas. Eu fui uma pessoa que 3 vezes aconteceram episódios de maneiras diferentes, mas na mesma situação, em que professores simplesmente me escolheram, colocaram lá na frente da sala e me criticaram, humilharam. E a minha ação foi simplesmente assim, impecável. Eu chorei, mas chorei assim, engolindo tudo. E me urinei tudo. Para que vergonha maior do que isso? Para que vergonha maior? Foi duro o que eu ouvi, mas
essas críticas, por mais difíceis que elas foram, que deixaram marcas na minha vida, mas hoje eu estou aqui para vocês, ó, falando de uma maneira que eu me fortaleci, porque eu me fortaleci. E é justamente isso o teor. Eu aprendi que quando eu tenho um mecanismo emocional forte, nenhuma crítica vai me atingir mais de forma permanente. Nem passageira, nem permanente. E é muito interessante porque outro dia, um mês atrás mais ou menos, eu fui ter uma conversa com um profissional, o profissional estava fazendo um serviço para mim, e a certa altura da conversa, a pessoa estava netes, legal, netes, legal é ótimo, né? E a certa altura ela começou a falar assim de uma forma tão agressiva comigo, que eu respirei fundo. Olha, gente, respirar fundo é uma técnica maravilhosa. Eu respirei fundo e disse, isso não tem nada a ver comigo. Será que tem? Aí eu fiquei olhando assim, olhei para ela, olhei para minha pasta de novo e disse assim comigo aqui, isso não tem nada a ver comigo, é com ela. E aí, postura de novo e continuei. Então, ao aplicar isso que eu estou falando para vocês aqui, você começa então a se proteger de maneira que não será mais afetado por qualquer comentário ou frustração externa. E isso não significa que você se tornará invisível, mas sim que estará fortalecido ou fortalecida para lidar com qualquer desafio, porque a sua mentalidade é então de sucesso. É este o objetivo desse livro aqui. Por quê? Eu ouço sempre nas minhas nos momentos de atendimento sobre crítica. É porque o outro, porque o outro. No dia que eu entendi que não era o outro, é porque o outro tem um discurso que tem a ver com ele mesmo, tudo mudou. Mas para isso foi necessário sentar, fazer um pequeno, mais um pequeno, mais um pequeno. Foram necessários vários ajustes para que eu entendesse e chegasse ao ponto de hoje dizer, eu tenho controle das minhas emoções. Pode até passar alguma coisa, mas eu volto e pego de novo o controle. Por quê? Eu sou humana. Aí vem, né? Eu sou celestial em um corpo humano. E esse corpo humano aqui pode estar sensível aos ruídos. Mas a minha essência está fortalecida a ponto de eu saber o que eu posso colocar ali. O escudo é assim, colocar ali. Bateu e voltou. Não penetra. Então, algumas perguntas para vocês. Você está pronto ou pronto? Eu estou falando para dar um passo de transformação em sua vida? O que é? Ninguém chega aqui à toa. Quem chega aqui tem que responder alguma pergunta. Então, o que é que você tem lidado? Ou que crítica, que frustração você tem carregado ultimamente? E que você precisa se despedir. Porque não tem a ver com você. Tem a ver com o outro. Então, como você tem lidado com as críticas e frustrações ultimamente? Você já tentou usar experiências como combustível? Usar essa experiência que você passou como combustível? Ou está deixando elas aí continuarem minando a sua essência e encobrindo quem você realmente é? Então, eu gostaria de concluir convidando vocês para refletir sobre isso e começar a implementar os primeiros passos que compartilhei logo há pouco. Agora, imagine só se você pudesse ter todas essas ferramentas desses 5 passos que eu falei de forma simples e acessível. Isso foi possibilitado através desse livro. Você pode encontrar físico na Amazon ou o e-book. E para quem tem Kindle, né, é uma beleza. E você vai, então, entender como transformar críticas e frustrações em combustível para o sucesso. Desculpa, vai ser o dia assim hoje. E isso pode ser o primeiro passo para essa transformação. Hoje, no dia de hoje, você tem a chance, tem a grande oportunidade de mudar a forma como se vê diante das adversidades e das críticas. E isso vai influir na criação que você dá a seu filho, sua filha. Então, eu garanto que se você deseja estar em um patamar onde você ouve alguma coisa e você tem a resiliência de não agir com ímpeto, mas refletir, respirar fundo e refletir se isso tem a ver com você, se é um discurso que parte de um lugar de ajuda ou de julgamento. E se você precisa perdoar alguém para que você possa, então, despertar como é requerido. Então, o meu convite é para andar juntos, não é para andar cada um na sua, mas é para andar juntos, de forma que aquilo que você está buscando em uma transformação interna possa ser, então, visualizado de uma forma concreta
porque abril é o mês de uma nova fase em sua vida. Não é à toa que é o mês aqui para nós, né, das flores, primavera, tudo abrindo, tudo desabrochando. E esse talvez seja também para você o momento de começar a refletir sobre o mover nesse processo de transformação todo. Se isso faz sentido, que eu falei, Amazon, através do livro, da Paixão Livros Books, tem lá uma página que você pode rolar e ver um link para emoção, blindagem emocional. Ainda há alguns poucos exemplares no site, Paixão Brasil Books, mas está também linkado direto para a Amazon. O meu desejo é que você faça dessa noite, faça desse momento, um momento marcante para a sua vida, onde você vai decidir se você continua dando ouvidos àquilo que é alheio e passadouro, ou se você vai dar ouvidos àquilo que é real, e é possível, e é para você. E tendo dito então essas palavras, fica aqui o meu convite, e blindagem emocional na Amazon, tem o link na bio também, e lembrar que a leitura de livros adequados com os seus filhos, ou para os seus filhos, tem o poder fantástico de restaurar vidas, de fortalecer a essência como as crianças estão hoje precisando ter. Era isso a minha palavra. Para quem está chegando agora, obrigado por ter chegado. E eu hoje falei sobre o meu livro, Blindagem Emocional, como construir críticas e frustrações em combustível para o sucesso. Espero que eu tenha ajudado. E se não, manda uma mensagem diz assim, Alzair, sua palavra não ficou clara. E aí eu vou conversar com você e explicar. E tendo dito isso, desejo para vocês de todo o coração uma excelente semana. E que isso de entendimento sobre como transformar críticas e frustrações em combustível para o seu sucesso seja uma verdade.